Olá. Agora a gente faz um segundo movimento, observando a parte de políticas econômicas. A principal referência que a gente vai utilizar dessa parte é a parte é o livro do Assaf, capítulo 2. Quando a gente está pensando na gestão da economia, a gente precisa fazer uma atenção especial às necessidades dos bens e serviços que a sociedade precisa, de maneira a gente atingir os objetivos sociais e macroeconômicos, né? O pleno emprego, a distribuição de riqueza, a estabilidade de preços, crescimento econômico. Então, tudo isso são objetivos que se tem, né? E com a gestão da economia a gente tenta atendê-los. O governo, para poder atingir todos esses objetivos, ele implanta algumas políticas econômicas. Essas políticas econômicas, elas são as políticas monetárias, fiscal e política cambial. Então, são essas três principais políticas que o governo pode adotar. Então, para o encontro de hoje, a gente vai dar uma olhada inicialmente na parte de política monetária, política fiscal, e no outro momento a gente vai observar a parte da política cambial. Então, quando a gente pensa em política monetária, a gente pode definir a política monetária como sendo aquela que enfatiza a sua atuação sobre os meios de pagamento, títulos públicos e taxas de juros, modificando o custo e o nível de oferta de crédito. A política monetária ela é executada principalmente pelo Banco Central, o Bacen, e o Banco Central de cada país, né? Para o nosso, no Brasil, no caso, seria o Bacen, que possui poderes e competência próprios para controlar a quantidade de moeda na economia. Os instrumentos de controle monetário são os recolhimentos compulsórios, as operações a mercado aberto e redesconto bancário e empréstimos de liquidez. A política monetária ela pode ser de dois tipos, expansionista e restritiva. Aqui a gente está apresentando em paralelo, né, características da política monetária expansionista e da política monetária restritiva. Para a política monetária expansionista, a gente define como sendo aquela que eleva a liquidez da economia, injetando maior volume de recursos no mercado e elevando, em consequência, os meios de pagamento. Essa política monetária expansionista, ela ainda tem a característica de se aplicar para dinamizar o consumo e o investimento agregado, com reflexos positivos sobre a expansão da atividade econômica. Aplica-se em menos momentos de retração econômica. Então, quando não tem retração econômica, é que a gente adota uma política expansionista. Já a política monetária restritiva, as autoridades monetárias promovem reduções dos meios de pagamento da economia, retraindo a demanda agregada, consumo e investimento e atividade econômica. Essa política monetária restritiva, ela visa restringir a oferta de crédito e elevar seu custo de forma que se adequem o consumo e o investimento agregados à oferta monetária da economia. Tá? Então, aqui, quando a gente pensa, né, a expansionista, ela eleva a liquidez da economia, a restritiva, ela promove a redução dos meios de pagamento. Ok? Na expansionista, por outro lado aqui, ela dinamiza, né, o consumo e o investimento e é utilizada quando a gente tem momento de retração econômica. E a restritiva, ela vai restringir a oferta de crédito e elevar o seu custo. Vamos observar agora o primeiro instrumento de política monetária que a gente pontuou, tá? Que é o recolhimento compulsório. O que seria recolhimento compulsório? Ele está relacionado ao percentual incidente sobre os depósitos captados pelos bancos comerciais que devem ser colocados à disposição do Banco Central. Eles são instrumentos de controle monetário que atuam sobre os meios de pagamento por meio do multiplicador bancário. Pode incidir sobre depósitos à vista e sobre os diferentes tipos de depósitos a prazo.
e tem ainda a característica de ter uma alteração nas taxas de recolhimento compulsório e impactar na expansão ou na retração da atividade econômica. Operações de mercado aberto, o segundo tipo, né, de instrumento. Eles funcionam como um instrumento ágil da política monetária para melhorar o fluxo monetário da economia e influenciar os níveis das taxas de juros a curto prazo. Isso aqui é bem importante, né? Fundamenta-se na compra e venda de títulos da dívida pública no mercado, processados pelo Bacen, na qualidade de agente monetário do governo. Para aumentar os meios de pagamento, o governo ele resgata título público injetando dinheiro. E para reduzir os meios de pagamento e aumentar a taxa de juros, o governo emite e coloca novos títulos da dívida em circulação. Os principais objetivos que se obtêm utilizando operações de mercado aberto é o controle diário do volume de oferta de moeda, se adequando à liquidez da economia e à programação monetária do governo, manipulação das taxas de juros a curto prazo, permissão às instituições de utilizarem suas disponibilidades monetárias ociosas em diversas operações financeiras de curto e curtíssimo prazo e a criação de liquidez para títulos públicos. A gente já observou anteriormente que nas operações de mercado aberto, elas se processam inicialmente por meio da colocação ou do resgate de títulos públicos, permitindo com que as autoridades elas executem a política de expansão ou de retração dos meios de pagamento da economia. Se o Bacen, né, se o Banco Central, ele vende títulos, ocorre uma contração dos meios de pagamento. Em caso contrário, ao se adquirir de títulos da dívida pública, a gente está provocando uma expansão da liquidez da economia. A gente tem umas definições importantes com relação ao mercado primário e mercado secundário, inclusive na aula da semana anterior, né, nos encontros da semana anterior, a gente comentou sobre um exemplo aplicado, né, envolvendo mercado primário e mercado secundário. O mercado primário, ele corresponde à negociação direta e primária entre o emitente dos títulos, que seria o governo, e seus adquirentes, que seriam as instituições financeiras. O mercado secundário, ele realiza a transferência ou renegociação para terceiros dos títulos adquiridos no mercado primário. Os leilões, eles utilizam-se para a colocação primária dos títulos públicos e são coordenados pelo Banco Central. Eles podem ser formais ou informais. Quando são formais, eles permitem a participação das instituições financeiras interessadas. E os informais, ou go-around, são para dealers, que depois repassam os títulos para as outras instituições. A gente vai definir o que são esses dealers. Eles são instituições financeiras legalmente credenciadas para atuar no mercado em nome do Banco Central. Os brokers, para quem tem conta em corretora, né? A gente já ouviu falar de home broker. São corretoras e distribuidoras de títulos e valores imobiliários legalmente habilitados a operar pelo Banco Central, que tem por função básica promover a intermediação dos títulos entre os dealers e os demais agentes do mercado. Aqui a gente tem esquematicamente como é que funciona, né, todo o sistema. Então, aqui o Banco Central, ele está controlando, né, o mercado primário, né? No mercado primário pode acontecer leilão aberto ou leilão go-around. Isso tudo pode ser operado pelos brokers, que gera aqui o mercado secundário. E, por fim, a terceira ferramenta, um redesconto e empréstimo de liquidez. O Banco Central ele costuma realizar empréstimos de assistência à liquidez às instituições financeiras, visando equilibrar suas necessidades de caixa, no caso do aumento acentuado da demanda de recursos dos depositantes. A taxa de juros que é cobrada pelo BCE nessas operações chama-se de taxa de redesconto. Essa taxa ela vai agir sobre o nível de liquidez monetária da economia e sobre as taxas de juros que são praticadas pelos bancos.
Aqui a gente destaca esquematicamente, né, que o redesconto ele permite reduzir ou expandir a oferta de M1. Para reduzir M1, tem-se o aumento da taxa de redesconto, redução de prazos de resgate, redução limitantes operacionais e maior restrição sobre títulos redescontáveis. Já para ter um aumento de M1, a gente faz no sentido oposto. Uma redução da taxa de redesconto, um aumento do prazo de resgate, aumento de limites operacionais e uma menor restrição sobre os títulos redescontáveis. Esses três instrumentos que são apresentados na política econômica, se a gente tiver em mente os dois tipos de política monetária, a expansionista e a restritiva, quando a gente está pensando na expansionista, a gente tem uma maior liquidez, a restritiva a gente tem uma menor. Né? Como é que funcionaria cada um desses três instrumentos? Então, os depósitos compulsórios, para a política expansionista, ela vai fazer uma diminuição do percentual de recolhimento. Já para a restritiva, ela aumenta o percentual de recolhimento. Para o mercado open market, mercado aberto, né, o open market, a gente tem que o governo injeta dinheiro na economia adquirindo títulos públicos, né, na política expansionista. Já na restritiva, a gente vai observar que o governo retira dinheiro da economia, vendendo os títulos públicos. E na política de redesconto bancário, na política expansionista, a autoridade monetária ela reduz a taxa de juros e aumenta o prazo de operação. Já na restritiva, a gente tem um aumento, a gente tem aqui a autoridade econômica aumenta a taxa de juros e reduz o prazo da operação. A gente vai apresentar o segundo tipo de política, que ainda pode ser apresentado, que é a política fiscal. A política fiscal, ela vai centralizar suas preocupações no gasto do setor público e nos impostos que são cobrados à sociedade. Ela procura o equilíbrio entre a arrecadação tributária e as despesas governamentais e objetiva atingir determinadas metas sociais e macroeconômicas. Por meio da modificação da carga tributária, a gente tem uma influência na renda disponível, no consumo agregado, fazendo com que possa ocorrer um aumento dos impostos, né, quando ocorrer um aumento nos impostos, isso vai gerar uma redução no consumo. E a gente também observa que com a política fiscal é possível que aconteça uma redução nos investimentos da empresa, dependendo da política fiscal. O que a gente traz esquematicamente, né? O governo ele tem a necessidade de fazer um financiamento das suas necessidades e ele pode fazer esse financiamento das suas necessidades através de aumento de impostos, emissões monetárias, empréstimos internacionais ou de colocação de títulos no mercado. Essas três opções aqui, emissões monetárias, empréstimos internacionais e a colocação, isso faz com que crie-se dívidas ao Tesouro. Né? Essas medidas elas criam dívidas ao Tesouro, comprometendo parte da arrecadação. A gente tem aqui algumas definições importantes, né? Quando a gente tem as receitas brutas de impostos menos as transferências de governo, a gente tem as receitas líquidas de imposto. Se a gente faz a dedução dos gastos correntes de consumo do governo, isso gera a poupança em conta corrente. E quando a gente faz a dedução da poupança em conta corrente do investimento governamental, a gente tem a informação se a gente tem um superávit ou um déficit público. Aqui, novamente, a gente retomando, né, como o governo financia as suas necessidades, né, aumento de imposto, emissão monetária, empréstimos internacionais ou colocação de títulos no mercado. Quando a gente tem um aumento do imposto, isso provoca um freio no consumo. A emissão emissão monetária, né, emissão de moeda, pode gerar um efeito inflacionário. Empréstimos internacionais pode gerar dívida externa. E colocação de títulos no mercado acompanha um aumento de juros. Ou seja, isso tudo faz com que tenha um desvio, né, de recursos do setor privado e desestimula a atividade produtiva. Isso acaba gerando o que a gente chama de um ciclo vicioso. Né?
ocorre um desequilíbrio no sistema econômico. Isso faz com que os títulos promovam juros maiores, ou com uma amortização, com novas emissões de títulos ou com emissões monetárias, gerando um novo desequilíbrio no sistema econômico. A principal referência para essa parte é o livro do Assaf, o capítulo 2 dele, tá? A próxima política econômica a gente vai deixar para a próxima avaliação. Vamos ficando por aqui. Forte abraço e até a próxima.